Vamos avançar? A gente segue nesse assunto, claro, e a gente recebe agora Damares Medina, advogada constitucionalista, PhD em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, mais uma vez com a gente aqui no SBT News. Câmera ajustada, agora sim, Damares Medina. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada, Jesus, excelente sexta para todos nós. Damares, eu ainda quero voltar no julgamento, porque eu não te ouvi ainda em relação ao julgamento. A gente vem conversando com diversos advogados, diversos juristas, mas eu estou ansioso para saber a sua avaliação. E aí eu vou retomar um ponto que a gente abordou ainda ontem aqui, que foi a fonte de cada um dos ministros que votou ali. A gente tem a fonte do direito, a gente sabe que a fonte do direito é a literatura, é a letra seca, a gente tem a jurisprudência, a gente tem a doutrina, a gente tem os costumes, tudo isso configura a fonte do direito. Você sabe muito melhor do que qualquer um de nós aqui do Poder Expresso isso. Quais foram as fontes adotadas pelos 5 ministros? É possível a gente classificar ali um perfil de cada um deles? Qual se restringiu mais à literatura e à jurisprudência? Qual foi mais para os costumes, invocando valores morais ou fazendo referências a matérias de jornal, ao que foi ouvido durante a fase de coleta de depoimentos? O que a gente pode colocar aqui como o perfil de cada um, de um conjunto de ministros ali, ou se tem alguma exceção? Eu quero a sua análise no perfil que a gente observou de maneira geral ali nos votos dos ministros da quinta turma. Nossa, Jesus, essa sua pergunta levaria pelo menos um seminário sobre hermenêutica constitucional e jurídica, porque é um tema realmente desafiador, sobretudo em um processo no qual o ministro Luiz Fux fez alusão ao Instituto do Dump Data, né, que nós vivemos num sistema informacional tão grande, tão gigante, que foram analisados 73 terabytes de provas e documentos e informações, e como é que os advogados conseguiriam se posicionar em essa inundação informacional. Então, para quem nos assiste entender pelo menos um pedacinho de qual é a fonte do direito, qual foi a inclinação de cada um dos juízes, nós podemos voltar um pouco atrás e imaginar que antigamente, ainda vige até hoje, né, mas existia um princípio de que o que não está nos autos não existe. Era um princípio do formalismo, do juiz imparcial, que aplicava a lei seca ou a Constituição ao caso concreto, longe de suas subjetividades, né? Um princípio quase impossível de alcançar. E que remontava também à época anterior da internet, da digitalização das coisas, então as provas elas tinham que ser deduzidas nos autos. Hoje nós assistimos uma realidade completamente diferente, porque nós estamos imersos em um sistema digital multiconectado. Então, por mais que o ministro julgador queira exercer essa imparcialidade, fechar os olhos para tudo que não está necessariamente no processo, acaba sendo impossível que ele não se deixe contaminar pelo ambiente digital. Por exemplo, nós tivemos, logo após o voto do ministro Luiz Fux, no dia seguinte, durante o voto da ministra Carmen Lúcia, que fez, né, interpretações literárias, citou até Vitor Hugo no voto dela, Cícero, né? Então, são questões muito interessantes se a gente for discorrer sobre as fontes de cada um dos ministros. Durante o voto da ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes ele pediu uma parte e passou um vídeo. Então, vejam vocês, hoje em dia o direito é plurimodal. Quando eu falo que ele é plurimodal, é porque antigamente ele era reduzido a termo. Ele era só escrito, né? Tinha máquina de datilografia, você às vezes tirava xerox. Eu ainda peguei essa época, quando eu era estagiária na UFMG. Nós íamos para a Justiça Federal com carrinhos para carregar volumes gigantes de processo, porque era tudo impresso. Então, só existia, o juiz só podia decidir com o que estava lá impresso nos autos. Hoje em dia, nós temos nos autos áudio, vídeo, documentos digitais, escritos. O ministro Luiz Fux, eu achei muito interessante no voto dele, porque ele foi minucioso ao
recorrer aos laudos periciais para indicar em que data o documento digital foi produzido ou alterado. Então, hoje nós temos uma função que exige do julgador, principalmente no processo dessa magnitude e dessa complexidade política e institucional, uma versatilidade muito grande em vários assuntos, em vários temas, e dos 5 ministros, né, o que procurou se ater mais à doutrina, mas, na minha visão, em uma perspectiva conservadora e ultrapassada, né, mas foi o ministro Luiz Fux que citou vários homens processualistas, a maioria italiana, do século passado, né? E por que eu digo ultrapassada? Não no sentido crítico, mas no sentido prático, porque essa visão de processo tradicional, ela foi toda concebida na perspectiva dos autos impressos, que dificilmente são aplicáveis ao processo que nós temos hoje, né, de uma investigação da Polícia Federal que precisa analisar 73 terabytes de documentos informacionais. E aí, outro ponto interessante, né, é a primeira vez também que eu vejo um julgador reclamar do excesso de provas. Geralmente, né, nós reclamamos né, da insuficiência de provas. E aí, voltando a esse dado, eu gostaria de destacar uma camada muito interessante dessa última manifestação do Procurador-Geral da República. A arquitetura da denúncia e da ação penal, nós já tivemos oportunidade de comentar aqui, ela seguiu um escalonamento em núcleos. Por quê? Porque na época do mensalão, optou-se por uma única ação penal, a 470, conjugando em um só núcleo todos os agentes. Isso acabou gerando um bloqueio da pauta do Supremo Tribunal Federal por pelo menos 2 anos. E aí, em parte, uma resposta também à indagação do ministro Luiz Fux. Por que esse processo andou tão rápido? Porque o Supremo de hoje não é o de 2018. Em 2018, antes da pandemia, não existiam plenários virtuais, turmas virtuais, e todos os julgamentos eram feitos presenciais. Depois da pandemia, o ministro Dias Toffoli equiparou as competências do plenário virtual com o plenário presencial. Então, isso deu uma agilidade gigante ao processo decisório do Supremo Tribunal Federal. E aí, voltando, né, ao Procurador-Geral da República, eu achei esse julgamento muito fascinante, não sei vocês, na perspectiva decisória do desenho institucional. Não estou entrando aí no resultado ou na culpa de nenhum deles. O Procurador-Geral da República fatiou a denúncia em núcleos, e nesse núcleo crucial, nessa última manifestação, ele trouxe uma camada adicional, que foi a autoconfissão dos réus. Porque, para além de todas as provas que havia ou não nos processos, alegações que seriam tentativas ou efetivamente intenções, o Procurador-Geral da República trouxe essa camada de autoconfissão a passar de vários vídeos nos quais os réus insuflavam multidões para acabar com o Supremo, depor o Alexandre de Moraes. E aí foi esse o aparte que, durante o voto da ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes fez, mostrando um vídeo com a seguinte frase: uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E era um vídeo de um comício do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, no qual ele fala nitidamente palavras golpistas, antidemocráticas, e de uma forma muito sutil, né, respondeu de... Ai, caí, perdão. Caiu, mas voltou. Vamos voltei. Lá. Voltou. Então é isso. Hoje em dia, quais as fontes dos juízes, né? Quais as fontes que o Cristiano Zanin, que o Flávio Dino, a Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes ou Fux utilizaram? Eu diria que o Fux foi mais dogmático, normativo, tentou se apegar a uma doutrina processualística para analisar um processo de hoje com lentes de 50 anos atrás. A ministra Carmen Lúcia foi mais teórica, literata, mais poética. Nós tivemos no Supremo Tribunal Federal o ministro Carlos Aires Brito, que era conhecido como ministro poeta, né? Ela recorreu a argumentos assim, mais de síntese retórica. O ministro Flávio Dino, eu diria que foi mais professoral, né, porque ele trouxe uma visão até pedagógica desse julgamento, né, ao falar que
não é de se esperar que um país, a cada 20 anos, tenha que se defrontar com tentativas golpistas, né? Então, um efeito pedagógico para passar uma mensagem para as futuras gerações. Né? E o ministro Cristiano Zanin, o último a votar como presidente, ele procurou ser mais econômico. Mas, seja como for, eu acredito que é uma oportunidade para quem é a favor ou para quem é contra, de ver como se desenvolve um julgamento colegiado no Supremo Tribunal Federal. Mais de 3.000 pessoas assistiram. Eu sempre gosto de falar que a democracia ela é um projeto aberto em constante realização. Então, não se esgota nesse julgamento, não se esgota nas eleições e é responsabilidade de cada um de nós também quando estamos lá nas urnas escolhendo os nossos representantes. Damares, especificamente sobre o voto do ministro Cristiano Zanin, ele entrou na questão do exaurimento do crime da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, aquela velha reflexão a gente vem falando, né? Quem acredita que houve golpe de Estado diz que basta tentativa, porque se tivesse havido o golpe, não haveria punição, porque os criminosos teriam se apoderado daqueles que poderiam aplicar a pena, mandariam no judiciário, no executivo e por aí vai. Então, quem vai punir? Você se tornou dono do Estado, então basta a tentativa. E aí essa discussão vai longe e vai continuar indo longe. Na avaliação do ministro Luiz Fux, não houve o exaurimento, não houve a consumação do crime. Cristiano Zanin citou Klaus Roxin, falando que a tentativa e a consumação para determinados crimes, isso se confunde. Né? Então, mas também foi o único que eu vi, pelo menos, são muitas e muitas horas, né? Que eu vi trazendo uma literatura, além do ministro Luiz Fux, para discutir esse ponto em específico. Até mesmo quando a gente fala quem trouxe literatura, quem trouxe doutrina, a gente não viu muito isso nos demais votos. Alexandre de Moraes ontem ainda pediu uma parte, no meio do voto de Carmen Lúcia, e veio um discurso. De fato veio um discurso, né? Então, assim, eu queria sua análise sobre essa camada. Quais possíveis razões? Né? Primeiro, nós estamos falando de uma lei muito nova. Por que essa lei é nova? É uma lei que tem 4 anos de aprovação, ainda no governo Bolsonaro. Porque essas investidas contra as democracias constitucionais, isso não é prerrogativa só do Brasil, isso acontece no mundo todo, na Turquia, na Hungria, nos Estados Unidos, em Israel, elas são um fenômeno novo, porque elas não se manifestam com uma ruptura muito evidente. Então, essa lei dos atos antidemocráticos, ainda que numa perspectiva penal constitucional, eu tenho as minhas reservas, porque eu acho os tipos penais muito amplos, muito abertos, mas é uma tentativa de fornecer ao Estado e ao Judiciário elementos para tentar travar uma investida autoritária. O que o ministro Fux entendeu? Ele entendeu que, primeiro, o crime de organização criminosa, ele exige habitualidade, estabilidade, intenção permanente, mas pensem aqui comigo, como que vai se admitir que uma tentativa de golpe se perpetue habitualmente no tempo? Né? Então, nós chamamos isso de silogismo ou até de tautologia. Por quê? À luz desses tipos penais específicos, a habitualidade, aqueles requisitos tradicionais de uma organização criminosa, pela tipificação do crime, não incide. Então, não há de se esperar que um grupo esteja 1 ano, 2, 3, planejando um golpe. Outra atenuante que o ministro Fux aplicou, a arma, né, utilização, emprego de violência, exige o disparo da arma. Na magnitude do que se estava programando, não é de se esperar que alguém seja morto, porque quem eram as vítimas? Né? O presidente, o vice-presidente, o presidente do TSE. Então, são crimes muito recentes, muito
eu acho que até o direito tem essa dificuldade de enquadrar, por isso que eu acho importante nós não analisarmos esse julgamento com maniqueísmos, quem está certo, quem está errado. É uma tentativa de dar uma resposta para a realidade que nós temos hoje. Outro dado interessante, né? O ministro Luiz Fux entendeu que não é possível a tentativa de golpe quando se está no poder. E aí nós temos até uma expressão que eu considero uma armadilha discursiva, né, para entender que não é possível que os governantes no poder tentem dar um golpe porque eles estão no poder, aí seria um autogolpe. Mas a expressão autogolpe, ela traz em si uma armadilha, porque quando você adota medidas para se manter no poder, afastando quem foi legitimamente eleito, é também uma tentativa de golpe, né? Nós podemos falar até em golpe preventivo. Então, vejam vocês, são duas formas de ver a mesma coisa. E no direito constitucional, e o ministro Fux ele deixou isso bem claro no voto dele, ao destacar que até março de 2025, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendia que competia às instâncias ordinárias julgarem autoridades que não detinham mais a prerrogativa de foro. Então, em direito constitucional, no nosso Supremo Tribunal Federal, as maiorias formadas são muito instáveis, né? Então, hoje, a maioria da primeira turma entendeu nesse sentido. O voto divergente do ministro Fux abre a possibilidade de embargos para a turma ou embargos infringentes para o plenário do Supremo Tribunal Federal, o que superaria pelo menos uma das preliminares que o ministro Luiz Fux arguiu, mas são seres humanos que estão cumprindo uma função institucional, sujeitos a erros e acertos como todos nós. Não creio que seja uma missão fácil para nenhum daqueles que estão lá.